Nós estamos aqui hoje conversando com a enfermeira Rafaela Denberg, aqui no canal da Nova Cardiologia, conversando sobre um tema muito importante que justamente a gente vem tratando aqui, que é o papel da equipe multidisciplinar, aquilo que a gente chama hoje de o time cardiológico ampliado, não apenas de médicos e uma equipe médica, mas a incorporação de uma série de profissionais para que a gente possa oferecer para o paciente cardiopata o cuidado centrado nas suas necessidades e principalmente articulado, né, com as demandas que esse paciente vai ter ao longo de toda a sua jornada como paciente cardiopata. E certamente a enfermagem contemporânea ela é bem diferente da enfermagem do passado, que era justamente de oferecer aplicação de injeção, oxigênio, monitorar o paciente. Então hoje a enfermagem tem um papel fundamental que envolve coordenação do cuidado, né? Trabalhando com protocolos, implementando cuidados. O papel central é muitas das vezes assumindo como solista o cuidado do paciente no cuidado domiciliar, visitando a casa do paciente, identificando riscos e revendo, né, e oferecendo o cuidado de enfermagem ampliado e, é claro, na educação do paciente. E é claro que também nisso cresceu a enfermagem do ponto de vista da pesquisa, da inovação e principalmente na especialização. Rafael, hoje como é que você enxerga a formação em uma enfermeira cardiovascular para ajudar os nossos pacientes e suas famílias? Bem, primeiramente, boa tarde, muito obrigada pelo convite, professor. A enfermagem, ela vem avançando durante décadas, né? Ela nasce como ciência com a Florence, não posso deixar de citá-la, em que ela conseguiu trazer, por observação, modelos, protocolos a serem seguidos e então realmente transformar o cuidado observacional em ciência, protocolar, tudo aquilo. E hoje, a gente trazendo isso para a cardiologia, a gente vê que cada vez mais os pacientes precisam do nosso auxílio, não só de cuidar ali à beira-leito, como a gente já faz, mas de orientar esses pacientes. São pacientes muito complexos, então exige muito que a gente se aperfeiçoe, que a gente estude mais, entenda as diretrizes que estão cada vez mais citando, como você mencionou, as equipes multidisciplinares, e a enfermagem não fica de fora. Ela entra como peça fundamental, porque esse paciente ele precisa se conhecer a sua doença, conhecer como o seu corpo reage a partir daquele novo diagnóstico dele. E para isso, eu como enfermeira preciso saber explicar para o paciente o que está acontecendo, para que o manejo dele em casa seja mais eficiente, porque muitas vezes o paciente procura a emergência num contexto de descompensação de uma doença que começou há bastante tempo, por conta de não saber como manejar essa doença em casa. Então é bastante importante que a gente entenda, como enfermeiro, entenda como funciona e saiba passar para esse paciente como se cuidar, como manejar. É extraordinário isso, quer dizer, a enfermagem, né, ela tem um papel central para que a gente possa alcançar os melhores desfechos de saúde. Isso. Seja educando o paciente, seja oferecendo cuidados de enfermagem e, obviamente, uma jornada toda focada na segurança do paciente e, obviamente, naquilo que é a experiência do paciente no ambiente de saúde e, obviamente, vivendo melhor com a sua doença. Né? Certamente. E a gente ainda tem muita distância. Né? Os pacientes, talvez muitos, podem viver a vida inteira sem ir a um hospital,
sem conhecer a importância da enfermagem, principalmente a enfermagem cardiovascular. E, obviamente, claro, cada vez mais a enfermagem, né, principalmente aqueles indivíduos que têm uma forma mais grave, são indivíduos mais frágeis, que estão presos, né, em casa, né? E a enfermagem tem utilizado, né, de ferramentas como a telemedicina, né, e também da visita domiciliar. Explica um pouco como a enfermagem aproveitou e ampliou, né, o seu olhar com o apoio da tecnologia, e o que é essa visita domiciliar num paciente com, por exemplo, insuficiência cardíaca, que é uma forma em que a bomba do coração leva o paciente a ter cansaço, fadiga e às vezes restrito em casa. Então, a visita domiciliar ela é uma porta imensa aberta de oportunidades para a gente entender esse paciente. Quando o paciente vem até a gente tem um recorte da vida dele. Quando a gente vai até ele, a gente consegue ver o ambiente em que ele vive, consegue ver como que ele se alimenta, quem faz esses alimentos, como que ele se locomove, se ele tem um risco de queda, como que está essa casa, como que está a ambientação dele para a segurança dele, como você mencionou. Então, adentrar esse espaço, a gente consegue ter um panorama geral desse paciente, conseguir orientar melhor. E no caso da insuficiência cardíaca, a gente precisa prestar atenção em detalhes que às vezes o paciente não percebe. Muitas doenças não restringem algumas coisas, como a insuficiência cardíaca acaba restringindo. Então, educar esse paciente para que ele entenda que, às vezes, entender o seu edema, que ele chama, né, de inchaço nas pernas, o seu cansaço, como que está sendo esse cansaço, ele explicando pra gente durante uma visita domiciliar, seja presencialmente ou por telemonitoramento, que a gente consegue fazer uma videochamada e entender nesse contexto, a gente consegue direcionar melhor. Entender se esse cansaço é um cansaço desde sempre, que horas começa, se é depois de uma caminhada, se é aos pequenos esforços, se é deitado, se ele fica dispneico, se ele está fazendo o uso correto das medicações, e perguntar para ele como é esse correto, pedir para ele mostrar para a gente, né, porque esses pacientes geralmente fazem uso de múltiplos fármacos. Então, eles saem com uma receita imensa, às vezes de 10 medicamentos combinados de várias outras comorbidades. Então, a gente precisa aproveitar esse espaço da visita domiciliar para entender o contexto completo desse paciente e conseguir orientar ele de forma mais geral e não só cardiologicamente falando. Isso é uma coisa interessante, né? Quer dizer, o médico acaba não tendo uma visão da casa do paciente. A gente tem uma visão limitada. A gente conhece o paciente no consultório, a gente sabe que efetivamente isso nem sempre isso é uma verdade, né? Que o paciente em casa ele está sujeito a riscos. Sim. Muitas das vezes ele está sozinho. Sim. Muitas das vezes ele toma o seu medicamento com uma série de fragilidades. Ele não usa ferramentas para fazer com que não haja esquecimento. E existe muita solidão, né? Sim. E, obviamente, a enfermagem, né, nesse idoso frágil, nesse idoso com multimorbidade, né, e acometido por doença cardiovascular, muitas vezes potencialmente grave, ou que acabou de voltar de uma internação, a enfermagem tem um papel central nessa construção dessa segurança do paciente e reorganizar o seu cuidado. É isso ou não? É exatamente isso. A gente tem uma oportunidade muito grande quando o paciente está no período de transição entre alta e indo para casa. Porque ali ele está compensado, ele está com uma nova receita, otimizado, só que muitas vezes ele sai cheio de dúvidas. E é nesse momento que a gente encontra uma lacuna bem grande da gente conseguir, como enquanto enfermagem, orientar esse paciente.
de pegar essa prescrição, ler junto com ele, perguntar se ele entendeu, se ele tem alguma dúvida, porque dúvidas vão surgir. E é importante também a gente já levar dúvidas que possam surgir, antecipar, para a gente conseguir dar o melhor atendimento possível para esse paciente longitudinal. Porque muitas vezes esse paciente, de fato, ele mora sozinho. Ele não tem um acompanhante, ele não tem uma rede de apoio e ele precisa ele mesmo tomar conta dele, e a gente precisa também prestar atenção no grau de letramento desse paciente. Muitas vezes ele não teve acesso à escolaridade, então a gente precisa deixar o mais simples possível para aquele entendimento acontecer. Então, a gente fazer um esquema em que ele consiga tomar as medicações, se lembrando, vendo quais são os recursos que ele tem para isso. Pode ser, se ele conseguir ter o grau de letramento, enxergar, ver tudo isso. Se ele conseguir ler, a gente escreve. Se não, a gente pode desenhar, tem esse recurso. A gente pode ensinar a colocar alarmes no telefone, pode configurar as coisas para os dispositivos dele, para que ele, sozinho em casa, consiga coordenar o seu cuidado. Portanto, a equipe multidisciplinar, ela se complementa. Não é? Uhum. Então, coisas que o farmacêutico clínico explica para o paciente, para a família, não é? E o paciente hoje tem mais acesso ao farmacêutico clínico, porque todas as farmácias hoje têm um farmacêutico. E, obviamente, os postos de saúde, em muitos lugares, os centros de saúde, possuem um farmacêutico clínico que possa, junto com o médico, estar adequando a prescrição e, obviamente, ensinando como o paciente tomar o medicamento e manter o seu tratamento corretamente. A enfermagem, ela reforça esses pontos, né? E muitas das vezes indo na casa do paciente, vendo como é que ele gerencia seus medicamentos, muitas das vezes reforça essas orientações. Uma coisa importante hoje é a saúde mental, né? Como é que a enfermagem hoje, né? Que muitas das vezes o paciente às vezes oculta até do médico as suas dores, as suas aflições, e até mesmo alguns problemas ligados à saúde mental. E aí, quando a gente está falando de saúde mental, pode ser depressão, ansiedade, drogadição, quadros demenciais. Então, a enfermagem hoje se abre também muito para um olhar sobre a saúde mental dos pacientes cardiovasculares. Você pode comentar um pouco para a gente? Claro. A própria diretriz da Sociedade Europeia trouxe no ano passado a saúde mental dos pacientes cardiovasculares como um dos pontos chaves a serem olhados com mais cautela. Porque esses pacientes, eles têm uma mudança de estilo de vida muito grande. Eles precisam ter uma mudança de estilo de vida muito grande. Então, eles acabam sofrendo com coisas que numa consulta médica é muito rápido para abordar, né? E muitas vezes acaba que, dependendo de onde ele esteja, às vezes num posto médico de família, na atenção primária, pela demanda, acaba não criando um vínculo grande o suficiente com o médico para conseguir abranger tudo, né? E também colocar somente na figura do médico é um pouco até injusto. Então, a equipe multidisciplinar acaba pegando, né, cada um ali um pouquinho. Mas a enfermagem acaba pegando um pouquinho de tudo. E aí, a gente unindo isso tudo, a gente consegue enxergar melhor o contexto desse paciente e consegue prestar um pouco mais de atenção nesses detalhes da saúde mental dele, em que ele precisa trazer pra gente, claramente a gente precisa que ele se abra, precisa trazer pra gente quais são as suas angústias, quais são os seus medos, os seus receios, mas a gente também consegue, com protocolos, tentar abordar isso com ele, porque estudos já mostram essa ligação da saúde mental, da piora da saúde mental nos pacientes com doenças cardiovasculares, em doenças crônicas no geral. Então, a gente sabendo disso, a gente consegue abordar melhor com esse paciente
e até mesmo diferenciar, porque muitas vezes um paciente pode ter uma crise de ansiedade em casa e confundir com infarto. Acontece muito de chegar na emergência essa dúvida. E em saúde mental, a gente aprende que a gente não deve desvalorizar quando o diagnóstico fecha como uma crise ansiosa. Então, a gente precisa validar o que esse paciente está sentindo e entender esse contexto. Então, isso é muito importante. Quer dizer, a enfermagem como uma profissão, né, da área da saúde, que ajuda, né, também a colocar um olhar muito especial sobre os impactos psicoemocionais no paciente e muitas vezes na sua família. Sim. E no cuidador. Né? Então, muitas vezes o paciente idoso e muito idoso, ou com uma cardiopatia grávida, ou com comorbidades graves, ou com o próximo processo de senescência, vai precisando ter uma pessoa que cuide desse indivíduo, ou colabore com o seu cuidado a partir do momento que ele vai perdendo a autonomia. Esse indivíduo, o cuidador, ele deve ser visto como alguém que a gente traz para uma aliança terapêutica. Você pode explicar um pouco qual a importância desse indivíduo cuidador e, obviamente, o quanto ele também sofre, né, a sua saúde, né, a sua condição psicoemocional com os agravamentos, né, desse indivíduo que é o paciente, que fica tão ligado a ele, tão conectado a ele, e isso, com certeza, cada vez mais a enfermagem tem aberto muitos estudos sobre a figura do cuidador. Sim, o cuidador ele é a peça central no cuidado do paciente, porque assim como a enfermagem está ali à beira-leito no hospital, é o cuidador que está diretamente ligado. E muitas vezes ele é um parente próximo, né? Então, a saúde mental dele também é prejudicada nesse contexto. O paciente sofre, ele vê aquele sofrimento e esse sofrimento ele acaba se expandindo, acaba chegando ao cuidador. Então, esse cuidador ele precisa ser visto também como uma pessoa que merece atenção, merece cuidado. Isso. E merece escuta. Merece. Merece escuta não somente para trazer o que ele observa do paciente, mas ele também como uma peça a ser cuidada. Quer dizer, ele como um ser humano que sofre, Sim. acaba sofrendo junto. Né? Sim. E que, obviamente, a gente não tinha uma visão correta do papel desse cuidador. E quanto ele é importante, a sua visão e, obviamente, a sua educação. A educação desse cuidador. E é claro, né, que a enfermagem que olha essa figura do cuidador com ciência. Né? Vocês têm trazido profundos conhecimentos científicos, né, de diferentes áreas, né, porque a pesquisa da enfermagem vai incorporando elementos não só de pesquisa qualitativa, mas quantitativa, né, vindos de outras áreas, de sociologia, antropologia e ciências sociais, que ajudam a entender o paciente. Né, e a nova cardiologia, ela ensina esse novo papel da enfermagem. Né, esse papel que a enfermagem, a enfermeira, deve cada vez mais ter essa função de estar estudando o cuidador nesse contexto. Agora, eu ia falar para você o que você tem aprendido, não é, na área de insuficiência cardíaca, miocardiopatias, já que a gente tem uma transformação, novas drogas, testes genéticos, e obviamente a necessidade da gente... a medicina está chegando uma era da medicina personalizada. O que o profissional de enfermagem hoje está avançando em relação ao entendimento dessas novas tecnologias que hoje transformam o cuidado do paciente? Então, a gente não pode negar a evolução, né? Nós nascemos e crescemos nesse contexto e nós vamos continuar avançando nisso.
os estudos que estão acontecendo, eles agregam demais para o nosso cuidado ficar cada vez realmente mais especializado. A gente consegue, com as novas tecnologias, entender melhor os contextos e delinear melhor um cuidado mais especializado para aquele paciente. O paciente que, por exemplo, com insuficiência cardíaca, que ele tem acesso às novas tecnologias, por exemplo, smartwatches, a um smartphone, porque existem idosos que acompanham. Não temos somente os idosos que ficam, os idosos frágeis para trás. Nós temos idosos que acompanham e são uma população muito grande. Nós conseguimos trazer e agregar bastante ao cuidado dele. A enfermagem ela vai adentrando esses espaços, conseguindo unir tudo em prol realmente do cuidado centrado nele, que no final é o cuidado centrado no paciente. Essa é uma visão importante, né? A visão nova da cardiologia é a gente lançar a mão do telemonitoramento, né? Do monitoramento através de dispositivos vestíveis, né? E não é incomum o idoso, cardiopata, muitas das vezes ter ganho, né? Um relógio que avalia a frequência cardíaca. E muitas das vezes uma arritmia potencialmente grave poderia ser detectada. E é claro que a ausência desse letramento, né? E no idoso isso precisa ser explicado, né? E muitas das vezes isso tem que estar conectado, né? A um sistema que dê proteção ao idoso. Sim. Então hoje o idoso pode ser monitorado por câmera, ele pode ser monitorado por dispositivos que avaliam se ele fica imóvel e se ele está sozinho, aciona um grupo de profissionais que podem atender esse paciente remotamente e, obviamente, a utilização seja do celular, né, com seus diferentes aplicativos que podem ser analisados, a qualidade do sono, o número de passos que esse indivíduo dá por dia, o quanto ele caminha, a qualidade da alimentação e, obviamente, é claro que o relógio, né, como elemento importante complementar na monitoração, é extraordinário, né? Cada vez mais a gente tem arritmias que podem ser detectadas, né? E alertados, né? Então a gente vê todos os dias notícias na televisão, no jornal, né? Agora, muitas das vezes nada adianta disso se o relógio, né, não está sendo usado pelo idoso. Sim. E isso é comum porque seja porque ele não recebeu as informações adequadas e ele não foi treinado e orientado para isso. Então, muitas das vezes a gente tem que orientar os cuidadores, os familiares, para que possa, né, estar aprendendo a usar aquele dispositivo e como aquilo pode se integrar ao cuidado desse paciente idoso, né? Então, e é claro, né, e aí eu ia perguntar a você, uma profissão tão humana como a enfermagem, né? Você falou da brilhante Florence Nightingale, que transformou o cuidado de enfermagem, utilizando a estatística, né? A estatística ela é rainha e serva da ciência. Então ela identificou como determinadas práticas, né, e obviamente transformadas em protocolos, poderiam salvar pessoas, né, e como uma enfermaria poderia ter melhor resultado e entendendo por que isso pode acontecer, os fatores humanos e fatores que possam melhorar o processo de cuidado que a enfermagem está envolvida. E é claro que chega na enfermagem a inteligência artificial. Como a inteligência artificial, né, ela tem modificado o cuidado de enfermagem. O que você vê no seu dia a dia e o que isso pode ajudar o paciente a ter letramento, né, conhecimento
e onde estão as informações seguras e confiáveis que o paciente possa buscar e que inteligência artificial, os chatbots, podem prover ao paciente informações de qualidade na área da saúde no ambiente que a gente tenha tanta desinformação e muitas das vezes gente que leva o negacionismo e obviamente, entope o paciente de coisas que efetivamente colocam em risco mais do que trazem algum tipo de alerta. Sim. Bem, é inegável que o avanço da tecnologia, a integração da inteligência artificial, ela foi um ganho imenso. Nós hoje temos a enfermagem com as práticas em evidências, né? A gente consegue ter acesso muito mais fácil. Hoje, uma pesquisa que antigamente era feita em horas, a gente consegue fazer em poucos minutos. Dessa mesma forma, o paciente consegue, sendo que as fontes são um pouquinho diferentes e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque realmente chega muita desinformação. E porque na verdade é um boom de informações, né? O paciente ele não consegue saber direito a quem ouvir. Se ele vai ouvir o profissional médico somente, se ele vai ouvir o colega que está falando alguma coisa, uma pessoa que seja rede de apoio ou alguém na rede social que faz algumas notícias mais alarmantes, que coloca preocupações em relação a vacinas, por exemplo. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. Quando o paciente traz para a gente dúvidas, a gente precisa acolher essas dúvidas e é uma ótima oportunidade da gente ensinar esse paciente a pesquisar. Quais são as fontes seguras? Aonde que esse paciente está olhando? Se são nas redes sociais, se são em artigos que dificilmente são, mas as redes sociais elas ajudam, elas colaboram. Mas quem são essas pessoas que estão trazendo essas informações? Então, a consulta de enfermagem ela entra nesse contexto de tentar pegar e ampliar realmente esse olhar para todos esses lados que numa consulta médica rápida não consegue. Então, quando a gente tem esse espaço de adentrar ou a casa do paciente numa visita domiciliar ou com o telemonitoramento, ou realmente fazer uma consulta de enfermagem no ambiente ambulatorial em que o paciente chega para a gente, no modelo em que atende, a gente consegue fazer esse detalhamento de como está chegando essa informação para ele e tirar as dúvidas que vão surgir. E se não surgirem, a gente acaba colocando um pouquinho de dúvida nesse paciente, tentando explicar para ele e sanando ao mesmo tempo. Quer dizer, inteligência artificial chegando na enfermagem, levando e facilitando a incorporação de uma prática de enfermagem embasada em evidência científica e certamente a Universidade Federal Fluminense e a professora Ana Carla Dantas, um exemplo nessa área, tem trabalhado fortemente com seu mestrado e doutorado profissional, formando novas gerações de líderes em relação a isso e usando a tecnologia em prol de melhorar o cuidado, de levar o cuidado certo para cada paciente, que é o compromisso da enfermagem. Então eu fico muito feliz, Rafaela, de a nova enfermagem, hoje não apenas cuidando de feridas e obviamente aplicando medicamentos e efetivamente oferecendo o tratamento do paciente, mas agora um olhar muito mais amplo, responsável por muito mais processos e levando, estendendo o olhar para a casa do paciente, principalmente esses indivíduos mais graves, esses indivíduos que têm dificuldade de sair de casa para receber o cuidado, e salvando vidas, enfrentando fake news e desinformação. Então a enfermagem tem um papel extremamente ampliado no ambiente contemporâneo
E a gente fica muito feliz de ter colegas como você, que, como profissional de saúde, busca na educação, na inovação, no estudo diário, no cuidado do paciente e, principalmente, trabalhando em equipe, para oferecer a cada paciente o cuidado certo e, dessa maneira, fazer as pessoas melhorarem a sua qualidade de vida e ampliar sua sobrevida com qualidade. São coisas distintas, mas com certeza ou são os objetivos de todo profissional de saúde, principalmente as enfermeiras, que lidam com essa visão do cuidado, do cuidado, da coordenação do cuidado e de, principalmente, se aproximar da família e criando uma aliança terapêutica tão útil e tão importante, e ampliado agora por cuidadores que não são só membros das famílias, mas pessoas que vão se especializando, vão tendo uma formação e, obviamente, tão importante no momento que o Brasil envelhece, e essa figura do cuidador merece muito respeito e gratidão, porque é um trabalho que efetivamente promove nas pessoas um impacto psicoemocional bastante grande. E nosso papel é identificar nessas pessoas também sofrimento, e, obviamente, esse sofrimento humano da alma e, obviamente, da mente, levando à exaustão, ao burnout e muitas das vezes necessitando de acompanhamento e cuidado. Então, é isso. Enfermagem transformando o cuidado cardiovascular. Obrigado. Muito obrigada, professor. Agora vamos para o segundo tempo. Segundo O que você achou?